Se é pra falar a verdade, chama o nosso repórter Genefax. Chama ele, Genefax. Fala, Genefax! Pois é, amigos do Berimbau Notícias, hoje a minha visita é aqui no centro de Conceição Jacuípe. Eu vim conversar com a vítima de tentativa de homicídio que depois de 21 anos a justiça foi feita. Núbia, como está se sentindo com essa notícia que aconteceu ontem, né? 21 anos, muito tempo, mas aconteceu. É verdade. Assim, não é uma sensação de vingança, mas que a justiça foi feita, mesmo apesar do tempo que passou, né, eu nunca desisti. E assim, tudo acontece no tempo de Deus, porque tudo isso que vem acontecendo foi Deus que tomou conta, né, da minha vida, das coisas que vêm acontecendo. E aí chegou o momento de o momento de a pessoa pagar, né? Tem uma punição, a justiça ser feita de verdade. Porque assim, o meu caso foi um caso que repercutiu muito na cidade, né? É um caso assim, contra uma violência contra a mulher, e que levou anos. Infelizmente isso acontece, continua acontecendo todos os dias. E assim, foi uma forma até, um exemplo para mostrar para a sociedade que ainda existe justiça, mesmo que tardia, que a gente acha que é tardia, mas não é, tudo no tempo que Deus permite, tudo do jeito que Deus quer. Então, uma tentativa de homicídio, na realidade, é que deixou sequelas, né? Tirou a sua mobilidade. E tem outras agravantes ainda, não só da mobilidade, mas que a mobilidade realmente, na flor da idade. Você tinha quantos anos na época? Na época eu estava com 21 anos, né? Começando a vida, na verdade. E assim, essa tentativa, como você falou, acabou causando uma lesão medular. Quem não sabe, é uma lesão definitiva, né? Não tem cura ainda no momento. E assim, não é só questão de estar na cadeira de rodas. Por trás disso existem inúmeras complicações. É um quadro irreversível. E como foi que aconteceu, né? Você morava já com ele, não foi, Núbia? Sim, a gente já vivíamos juntos há um tempo, né? 6 anos mais ou menos, 6 para 7 anos. E assim, simplesmente ele não aceitava a separação. E numa discussão de casal, ele simplesmente tentou contra a minha vida, de forma brutal. Porque assim, uma pessoa sacar de uma arma e descarregar essa arma na pessoa é uma atrocidade assim, sem medida, por causa de uma discussão. Isso poderia não ter acontecido, não estava dando certo, cada um fosse viver sua vida, a gente não tinha filhos, a gente não tinha bens para dividir, então não tinha motivo. Mas infelizmente, existem pessoas que têm um sentimento de posse, de propriedade, homem machista, que acha que é dono da mulher, e por conta desse sentimento é capaz de qualquer coisa. Na época, ele expressou algum arrependimento? Na época, ele nunca expressou nada, porque assim, ó, ele não prestou socorro, ele só pensou em fugir, depois da tragédia, ele só pensou em fugir. Esses anos todos, eu tenho contato com familiares dele, tem uma irmã, tem um cunhado que falam comigo, tem contato não, falam comigo, e assim, seria até uma forma dele mostrar que se arrependeu, oferecendo por humanidade até uma ajuda. Mas isso nunca aconteceu. E como foi falado aqui, Núbia, na flor da idade, 21 anos, você tinha uma vida toda pela frente, feliz, né? Você gosta muito de festa, eu sei disso, que até hoje a gente se encontra nas festas. Eu sou deficiente, mas meu caso é diferente, foi com 2 anos, e aí eu já cresci sendo deficiente. Mas você não cresceu sendo deficiente, você, né, foi abruptamente aconteceu isso. E como foi essa superação? Bom, assim, é Deus, em primeiro lugar, é Deus na vida da gente, né? E assim, eu sou uma pessoa muito otimista, eu não parei a minha vida por conta disso. Eu descobri que a vida continua, apesar das limitações. Então eu segui, tentando, né, sobreviver, é um obstáculo vencido a cada dia, porque ser cadeirante no país como o nosso não é fácil, né? A gente tem
obstáculos na hora que sai de casa, quando sai com a cadeira no passeio de casa, a gente já tem dificuldades, mas assim, eu optei em seguir minha vida e tentar ser feliz mesmo na cadeira de rodas, porque cadeira de rodas não é o fim da vida de ninguém. Mas é uma superação, né? Porque a gente está acostumado, né, a ter uma vida normal e aí alguém vem por um ciúme torpe e tira essa liberdade do ir e vir. Não é verdade, Núbia? E vem cá, nesses 21 anos, foram 21 anos, é muito tempo. Nesses 21 anos, você ainda acreditava que a justiça seria feita? Realmente, isso aí foi um fato assim, inédito, uma surpresa para mim. Porque são exatamente 20 anos, 9 meses e alguns dias. Né? Não fechou os 21 anos. E assim, a gente acaba duvidando, deixa de acreditar, porque assim, foi uma luta grande. O processo desapareceu do fórum da cidade de forma misteriosa. Como é que um processo pode sumir? Quem tinha interesse? Porque o meu interesse era que o processo andasse, que a justiça fosse feita. Então, desapareceu o processo, aí eu lutei para poder fosse restaurado, fui para o Tribunal de Justiça em Salvador, e aí foi restaurado. Só que assim, eu não tenho condições não tinha condições, como eu não tenho até hoje, de constituir um advogado, então as coisas já ficam mais difíceis. E passaram pela cidade juízes, promotores, mas até então, né, ninguém tinha pego, né, mostrado interesse pelo caso. E aí a gente acaba, né, deixando de acreditar, será que vai ter justiça um dia? E tanto tempo. Mas assim, como eu falei, Deus faz as coisas na hora certa. Aconteceram fatos que assim eu paro para pensar. O processo sumiu. Testemunha dele faleceu. 2 testemunhas dele faleceram. Embora as testemunhas não tivessem muita coisa para acrescentar, porque não conviviam com a gente. Entendeu? Aí, de repente, um filho de Deus, uma filha de Deus, que também tem sede de justiça, procura, conversa com o juiz, conversa com o promotor, que eu acho que foram anjos na minha vida. Esse promotor é uma pessoa assim, iluminada, uma pessoa humana, que quando tomou conhecimento do caso, se sensibilizou, que foi o meu representante. Né? Eu não fui com advogado, porque assim eu me senti tão segura com a conversa com o promotor, que eu não vi necessidade de eu correr para querer contratar advogado, não. Então assim, foi Deus agindo em cada momento para que chegasse a essa vitória, não é? Porque assim, não tem como uma pessoa causar um dano tão grande a outro, né? E ficar impune como se nada tivesse acontecido. Deus não vai permitir isso nunca, né? Às vezes a gente tem pressa das coisas, mas Deus sabe qual é o momento certo de tudo. E depois de tanto tempo, você ficar cara a cara com ele, como foi? Gente, eu me surpreendi comigo mesma, sabe? Porque assim, eu não parei a minha vida e nem vim carregando esse ódio mortal contra ele, entendeu? E então eu estava tranquila, porque eu era vítima. Eu não cometi nenhum crime. Então, graças a meu bom Deus, eu estava serena, tranquila e fiquei de frente para ele, porque eu sabia que Deus estava agindo ali naquele momento. Na hora da condenação, foram 9 anos e quantos meses? Eu não sei exatamente os meses, porque assim, a pena, a máxima seria 20 anos. Aí ele foi condenado primeiro a 14 anos. Mas esses termos técnicos da justiça, aí redução de algumas coisas e tal, aí ficou 9, acho que se não me engano, 9 anos e 10 meses, mais ou menos isso. É claro que nada disso, mesmo essa condenação, vai me fazer voltar a andar. Mas era necessário que acontecesse, porque não tem como uma pessoa cometer um crime da gravidade que foi e sequer nem ir numa delegacia, nunca ficar preso, não acontecer nada. Então, assim, eu acredito que a justiça foi feita. O que vai acontecer depois eu não sei, né? Porque os advogados dele têm direito de recorrer da sentença e tal. Mas a justiça, nesse caso, foi feita. E o que chamou mais atenção, no caso, na hora lá do julgamento, que ele chamou mais atenção, qual foi o momento mais tenso? Na verdade, para mim não teve... como eu te disse, eu estava tão serena, tão tranquila, que parece que eu já estava sabendo que tudo isso ia acontecer.
inconscientemente, sabe? Assim, eu não vi os depoimentos, porque seria até uma coisa difícil para mim, seria ouvir o depoimento de minha mãe. Porque uma mãe dá um depoimento, ela que presenciou tudo, entendeu? Ela presenciou e ela depois, ela relembrar tudo o que aconteceu, é muito difícil, né? Mas graças a Deus, nesse momento eu não estava presente. Mas assim, o que eu mais admirei foi o trabalho do Ministério Público, o trabalho do promotor de justiça. Um excelente profissional, uma pessoa comprometida, sabe? E que realmente deu tudo de si para que essa condenação acontecesse. Qual é o nome dele? Vamos falar o nome dele aqui também pra gente... É Dr. Tiago Bahia. Eu digo que foi um anjo que Deus colocou na minha vida. A sensação agora é de alívio? Ah, com certeza. É de dever cumprido, eu fiz a minha parte, eu falei a verdade, a justiça foi feita. Então, é assim, é um ciclo da minha vida que se fechou, sabe? Isso aí vai ficar para o passado. Núbia, eu queria te agradecer por ter recebido a gente aqui. Eu sei que não é um momento feliz, mas também é uma situação, como você falou, de reviver o passado, que é uma coisa que eu não queria reviver, mas eu sei, né, a generosidade, a confiança na gente aqui do Berimbau Notícias, você aceitou conversar com a gente. Eu sei que outros meios de comunicação já teve aqui, mas você aceitou falar com a gente, então muito obrigado, parabéns, e que outras pessoas também possam se espelhar no seu caso, de não desistir, de acreditar que um dia a justiça será feita, né? São quase 21 anos e agora foi feito. Então, muito obrigado por tudo. E aproveito também para agradecer também mais uma vez ao promotor. Como você falou, foi um anjo, né, na sua vida, porque mesmo sem advogado, né, você conseguiu, porque realmente eu tenho certeza, teve a mão de Deus. Com certeza, assim, eu tenho a agradecer, né, primeiramente a Deus, a pessoa que conversou com o juiz, ao promotor que se sensibilizou com o caso. Claro que, assim, o Ministério Público, nesses casos de tentativa contra a vida humana, é que representa a pessoa, certo? Assim, eu sou imensamente grata. Graças a Deus, eu sou uma pessoa muito querida na cidade. Na verdade, esse júri de ontem foi uma resposta à sociedade, porque mesmo 20 anos se passando, eu ainda saio nas ruas e as pessoas ainda comentam, não é? Que eu fiquei numa cadeira de rodas e nada aconteceu. Então a sociedade precisava dessa resposta. É uma forma de mostrar que ainda existe justiça, que a gente ainda pode confiar na justiça. E assim, eu tenho muito a agradecer também às pessoas, meus amigos, que estavam torcendo por mim, com orações, com palavras, sabe? É assim, todo mundo torcendo para que tivesse essa vitória. Essa vitória não é só minha, sabe? Eu acho que essa vitória é de todas as mulheres. E assim, eu sou muito grata, desde ontem, que eu só faço responder mensagem pelo WhatsApp, pelo Face, por ligação. A sociedade precisava dessa resposta, de ver a justiça realmente acontecer na nossa cidade. E que assim, e que outros casos que já aconteceram e que possa vir a acontecer, né, que seja uma forma até de exemplo para que não venha acontecer outros casos, porque infelizmente ainda a violência contra a mulher é uma coisa assustadora. Hoje se fala em feminicídio, só que a gente vê aí nas reportagens todos os dias mulheres sendo assassinadas, mulheres casadas, noivas, namoradas. Quer dizer, a que ponto a sociedade está? A mulher não tem direito de escolha? Ela não é um objeto para o homem tomar posse e só ele tem o direito sobre ela e ela tem que aceitar tudo o que ele quiser. Não é assim as coisas, sabe? Então, esse meu caso hoje foi um exemplo, é um exemplo para a sociedade, para esses homens agressores, para que vejam que não é assim, simplesmente eu vou fazer, eu vou matar e vai ficar por isso mesmo. E que mulheres denunciem, porque Núbia, na realidade, poderia hoje estar morta, não é isso? Então tem que denunciar, não espera o pior, tem que denunciar, porque se esperar o pior, né, não vai ter mais como denunciar. Tá bom? Então, Núbia, muito obrigado mais uma vez, parabéns, tamo junto, e todo mundo já sabe, se é pra falar a verdade, chama que eu vou, chama a Genefax. O site que tem a cara do povo, que não se deixa intimidar, não tem medo de mostrar a verdade.
atualidade, informações com a melhor qualidade. Berimbau Notícias, esse site é de verdade. Rolou bafafá, chama ele, chama a Gene. Subiu a pressão, chama ele, chama a Gene. Se é pra falar a verdade, chama o nosso repórter Genefax.